quebra da Previdência, ela ainda é possível no sistema de hoje? Só, então, eu vou emitir uma opinião, né? E para a gente falar de déficit de Previdência, a gente tem que falar de história de Previdência também. Então, com a criação das caixas de aposentadorias, né, e com a unificação dessas caixas, desses IAPs, né, das FETECs da vida, em 1960, né, criou-se a lei orgânica que regulamentou todos os benefícios. Em 67, criou-se o INPS, né, que unificou tudo. Então, ali, juntou todas as caixas. Imagine o seguinte, que você começa com a Previdência em 23, com a Caixa de Aposentadoria dos Ferroviários. Né? A ideia deu certo, e aí você tem outras categorias. Que vieram também se unificando, os bancários, marítimos, os comerciários, né? Daí você tem várias caixas, né? Todo mundo contribui para essas caixas. Chega em 67, o governo emite o decreto e unifica tudo isso. Então você passa a ter ali um volume bem alto de dinheiro naquela época. As pessoas estavam contribuindo, não se pensava em aposentadoria. A aposentadoria só ia ocorrer ali há 15, 20 anos, em 1980, tá certo? E esse dinheiro da Previdência ele foi todo utilizado para a construção de Brasília, para a construção de pontes, Rio Niterói. Esse dinheiro ele foi gasto no investimento do próprio Brasil. Tá? Em 88, vem a Constituição Federal e inclui dentro dos segurados especiais, né? Que tem uma contribuição indireta para a Previdência Social. Tá certo? Então, o que acontece com tudo isso? Lá também foi dito que o governo federal ele iria arcar, isso está em lei, com a falta do déficit entre arrecadação. Né? A gente tem que ver que tem duas previdências no Brasil. Apesar de ser uma só, a gente tem a Previdência Social Urbana e a Previdência Social Rural. A Previdência Social Urbana, o que era o superávit, né? Superávit de mais de 6 bilhões nesse contexto. E a Previdência Social Rural, onde há o déficit. O déficit. Né? Mas o superávit é proporcional ao déficit? Não. Aí há o déficit quando junta as comparação, contas. Quando junta as contas da Previdência não contributiva, que é o caso do trabalhador rural, que contribui diretamente, com outro. Agora, a conta também é feita levando em consideração só as contribuições dos empregadores e dos próprios contribuintes. Tá certo? Então, quando faz essa conta, não fecha. Né? Mas existem outras fontes de renda, né, que não são levadas em consideração na hora de fechar o cálculo. Pronto, diante disso, então do jeito que está hoje, você falou que no resumo, no final das contas, há um déficit. Hoje, proporcionalmente, entre o que arrecada e aquilo que se paga. Certo. Não é isso? Há esse déficit. Agora, esse déficit ele há também porque são incluídos na conta da Previdência, por exemplo, os benefícios de amparos assistenciais. Esses benefícios, na verdade, eles são de outro ministério, né? Eles não são do Ministério da Previdência Social. Eles são do Ministério da Assistência Social. E quando faz-se a conta, também pega esses benefícios também e trazem para a nossa conta também. Né? Então, o que acontece? Você limita a receita, né? Você pega a receita dos empregados e dos empregadores, tira outro tipo de fonte de receita e coloca e aumenta nas despesas. Né? Você traz o segurado especial, você traz os amparos assistenciais e quando fecha a conta dá esse déficit aí. Tá? Então, para a gente finalizar aqui no caso, há necessidade de reformas, outras reformas têm que se mudar? Olha, veja só, a gente tem que pensar o seguinte, a Previdência era um pacto de gerações, tá? A gente não pode entender a Previdência como se entendeu a Previdência na América Latina. Ou seja, cada geração vai ter sua realidade. Vai ter sua realidade. Tá? Até mesmo que tudo vem mudando, a quantidade de idosos no Brasil hoje é bem superior ao que nós tínhamos. O valor, o impacto do salário mínimo que vem crescendo. Salário mínimo, tudo isso, né? Sim, só para complementar, eu acho que o que tem que se fazer é o que vem sendo feito. É ampliar a margem de cobertura, é ampliar o número de contribuintes, é a formalização dos empregos. Né? Algumas medidas vão ser tomadas no sentido de idade mínima, essas coisas. Existe um estudo nesse sentido, mas eu acho que se a gente for olhar muito para a informalidade, eu acho que ali há um caminho muito grande a se percorrer para que se coloque as contas em dias. Né? Existe alguns programas do governo federal a partir de 2010, de aumento de arrecadação na área de previdência. Eu acho assim, acho que a Previdência não vai quebrar nunca, até porque não é possível esse termo quebrar. Porque está lá no artigo 201, lá na Constituição Federal, que o governo federal vai arcar e com a gente vai descobrir um déficit, né?
essa falta aí. Mais uma pergunta, Ney Santana, antes do Fabrício aqui. Olha só, muitas perguntas chegando. Na verdade, eu tenho aqui que é rápido. Eu posso fazer duas de vez aqui, mas porque uma é muito rápido. Vamos fazer o seguinte, esse finalzinho, vamos dar prioridade aí ao povo, né? As perguntas. Olha então, só. Fabrício também tá aí. O pessoal não causa impacto no seu cabelo com os aposentados, não, Fabrício? O pessoal idoso, olha assim pra você. Sorte, Porque né? o pessoal mais cheio de estereótipos, né? Eu não atendo o público, né? Na gerência, então... Luciano lhe deixou mais escondido. Exatamente. Eu não assustar muito a pessoa. É o seguinte, é que o INSS também, Sim. além de atender ao público previdenciário e segurados, ele produz artistas, né? Nós temos grandes artistas, talentos aqui nessa casa, e Fabrício é um deles, é um músico do grupo musical 37 no Efebre, né? Já bastante conhecido aqui na região, nas festas aqui da juventude aqui. E temos o Fernando também, Nando Almeida aqui, que é um artista já consagradíssimo aqui na região de Santo Antônio. Então vocês vão encontrar grandes personagens aqui na Previdência, não só servidores não. Muito bem, então. Vamos lá, pergunta. Então, olha, o Francisco Garçom, conhecido como Francisco Garçom, ligou para cá e perguntou: quem não contribui, como deve fazer para conseguir a aposentadoria? Essa é uma pergunta. E a outra? A pergunta do Carlos Souza. Pergunta o seguinte: tenho 33 anos, sou pensionista da minha esposa que veio a falecer. E a pergunta é: posso trabalhar normalmente com a carteira assinada ou perderei minha pensão se eu fizer isso? Quem é que pode responder aí? Vou começar pela segunda aqui. Sim. Essa questão da pensão é interessante. As pessoas, quem tem pensão pode voltar a trabalhar, pode trabalhar, continuar trabalhando e voltar a trabalhar normalmente. Mas uma das perguntas que mais acontece na Previdência é: a pessoa é pensionista, ela fala assim, se eu casar de novo eu perco minha pensão? Né? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre trazem aqui. Não perde a pensão. Agora, se por um acaso seu companheiro ou companheira também vem a falecer, você tem que optar por uma só, né? Tem que optar pela mais vantajosa, não pode ficar acumulando pensões, tá? A questão do outro segurado falou que ele tinha 33 anos, não, foi o primeiro que falou, esse, né? Que ele está desempregado, que ele nunca contribuiu, né? Olha, tem dois tipos de benefícios que nós operacionalizamos aqui na Previdência, que é a aposentadoria, que só é para quem contribui, né? Quem faz a contribuição direta ou indiretamente, que é o caso do segurado especial, e o caso do urbano, que ele faz as contribuições. Quem não contribui, e nunca contribui para a Previdência Social, né, que não tem condições de contribuir, porque está dentro de uma classe, dentro de uma faixa que não lhe dá essa permissão, ele pode vir a ter direito a um benefício assistencial, que não é uma aposentadoria, não. O benefício assistencial, ele é pago 12 meses no ano, não gera 13º, nem gera pensão por morte. Para ter direito a esse benefício assistencial, existem duas situações: ao deficiente e ao idoso a partir de 65 anos de idade. 65 anos de idade para homem e para mulher, desde que ambos, né, não tenha ou tenha a renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Então, você soma sua renda com a renda dos seus dependentes, ou, né, os seus pais, divide pelo número de pessoas, e se for inferior a 1/4 do salário mínimo, ele vai ter direito ao benefício aos 65 anos de idade, ou caso ele for deficiente também. A pessoa perguntou aqui também, pediu para vocês falarem sobre a redução do valor das aposentadorias em comparação com o salário mínimo. Então, na verdade, ninguém nunca ganhou menos, né? Então, assim, as pessoas que se aposentaram, digamos lá em 91, com, chutar aqui um valor, né, R$500, nunca passou a ganhar 499. O que acontece, né, e que é interessante a gente utilizar aqui o meio de comunicação, é que os benefícios da Previdência Social não estão vinculados aos salários mínimos. Então, assim, quando você se aposentou lá, a gente sempre escuta aquela história: eu me aposentei com 10 salários mínimos e hoje eu recebo 5. Gente, ninguém se aposentou com 10 salários mínimos. Você aposentou com um valor que na época equivalia a 10 salários mínimos. Só que a própria Constituição, ela veda qualquer tipo de vinculação a reajuste de salários mínimos. Então, todos os governos, né, que vem passando, eles vêm dando reajustes diferenciados. Então, você tem 20% para o salário mínimo, 7% para os benefícios da Previdência Social. Na verdade, ninguém nunca ganhou menos. Agora, o que não ocorre, que nunca ocorreu, né, é a equiparação em salários mínimos. Isso não ocorre, tá? Então, assim,
as pessoas reclamam, mas é preciso entender, né, e, inclusive até ficar alerta a algum tipo de assédio que sofre na rua, diz assim, não, a gente consegue reverter isso, né, a gente vai lá na Previdência, não existe isso.